Nós temos uma mensagem que faz parte da série Sinais do Fim. E peço que você tenha um pouquinho de calma, porque o assunto é extenso. Daqui a pouco nós temos também a Santa Ceia, então vou precisar de uns minutinhos a mais. Então preste muita atenção para cá, que o Senhor quer falar conosco, porque nós precisamos discernir o tempo em que estamos vivendo. E a partir disso, a gente poder colocar a nossa vida no padrão de Deus e saber como nos comportar dentro do tempo que a gente está vivendo. Então, na primeira parte nós falamos sobre os tempos do fim. Na segunda parte nós falamos sobre a história que é profetizada através da profecia de Daniel. Vimos claramente que as profecias da Bíblia são reais. E hoje vamos falar de uma fase, que é a fase que nós estamos vivendo, que é chamada de o princípio das dores. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve, o Senhor Jesus está dizendo, eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida de todos aqueles que nos acompanham pela internet, e todos nossos irmãos e suas famílias que estão aqui, Pai, na nossa nave. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós saímos da nossa casa para buscar algo diferente. Nós saímos da nossa casa para buscar algo diferente. O meu irmão que está na internet nos acompanhando, poderia estar vendo qualquer outra coisa, mas está agora aqui conosco conectado. Então, Pai, abre o nosso entendimento e fala conosco. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, queridos, de acordo com a palavra de Deus, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Amém, queridos? Estamos vivendo os últimos dias. No domingo passado, nós vimos que o profeta Daniel, há mais de 500 anos antes de Cristo nascer, revelou ao rei Nabucodonosor o que iria acontecer nos últimos dias. E a gente viu isso no domingo passado, que a história foi profetizada muito tempo atrás, e ela se cumpriu e tem se cumprido exatamente como foi liberado na mente daquele rei e revelado através do profeta. Então a gente vê que a revelação, as profecias bíblicas, aquilo que está contido na palavra de Deus é real, e muito já se cumpriu, muito está se cumprindo, e tudo aquilo que está lá irá se cumprir. E é importante a gente entender isso, para a gente ter fé na palavra de Deus, e acreditar naquilo que realmente está na palavra de Deus, e a partir daí a gente conduzir a nossa vida debaixo dessas verdades. Então hoje, como nós vimos no domingo passado, o que o profeta Daniel falou sobre os últimos dias, hoje nós vamos ver o que Jesus tem para falar sobre essa mesma época chamada últimos dias. Porque uma coisa é a gente olhar para a vida do profeta, que já é um servo levantado por Deus. Outra coisa é a gente estudar aquilo que o nosso Salvador falou a respeito dessa época. Então, olhando para a palavra de Deus, estudando lá, de acordo com ela, os últimos dias tiveram origem na primeira vinda de Cristo e durarão até a segunda vinda de Cristo para governar a terra. Então, os últimos dias, essa fase dos últimos dias começou justamente com a primeira vinda do Senhor, quando Ele veio, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, quando Jesus nasceu de Maria na terra, começou os últimos dias. Então nós estamos aí há mais de 2000 anos vivendo os últimos dias. Amém, queridos? E essa fase, últimos dias, vão terminar com a segunda vinda do Senhor para governar esta terra. Ok? Então esse é o período chamado os últimos dias. E esse período, os últimos dias marcado por esses dois eventos, o início e o fim. Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda, vão acontecer alguns outros eventos, algumas outras etapas, algumas outras situações que precisam acontecer, tá bom? Então, está dividido em 3 etapas, os últimos dias. A primeira etapa significa, é denominada o princípio das dores,
vamos ter o arrebatamento e a grande tribulação. Então, essas três fases da história compõem o que nós chamamos do período de últimos dias. Amém, queridos? Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda, vão acontecer o princípio das dores, o arrebatamento e a grande tribulação. Tá bom? O que nós entendemos também é que a primeira vinda de Cristo, quando ele veio, o princípio das dores e o arrebatamento marcam o tempo da graça de Deus. O tempo da graça de Deus foi quando o Senhor veio para a terra e se iniciou a nova aliança em Cristo. Então, o período da graça de Deus, começou com a primeira vinda de Cristo. Durante o princípio das dores, até o arrebatamento, é o tempo da graça, da dispensação da graça, da salvação pela graça de Deus e não por obras. Antes do tempo da graça, que é o tempo da antiga aliança, é o tempo da lei, tá? Da lei. O tempo do Antigo Testamento é o tempo da lei. Esse período dos últimos dias, primeira vinda, arrebatamento, fechou ali o tempo da graça. Já depois do arrebatamento, que entra a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo, marca o tempo da ira de Deus. Tá? Então, o evento chave que termina o tempo da graça é o arrebatamento da igreja. A partir dali, entra a grande tribulação até a segunda vinda de Cristo. Que esse tempo é o tempo da ira de Deus, é o tempo da colheita da maldade que o ser humano teve durante todo esse tempo de negar ao Senhor. Muita gente não aceita isso, mas o problema é que isso está muito além da gente aceitar ou não. Isso independe da sua opinião, isso independe daquilo que você acha, que você pensa, que você interpreta das coisas. E eu quero mostrar pela palavra de Deus que isso vai muito além das nossas vontades. É algo da gente acreditar ou não e aceitar ou não, porque independentemente da nossa opinião, vai acontecer. Amém, queridos? Então, se vai acontecer, nós precisamos somente entender como isso vai se processar e como a gente deve se comportar diante de tudo isso. Então, deu para entender. Amém, queridos? Deu para entender aí, né? Então, primeira vinda, segunda vinda é os últimos dias. Dentro desses últimos dias tem os eventos, princípio das dores, arrebatamento e grande tribulação. Da primeira vinda, princípio das dores e o arrebatamento é o tempo da graça. Grande tribulação e segunda vinda é o tempo da ira. Tudo isso está na Bíblia, tá bom? E hoje nós vamos falar de uma fase específica da história chamada o princípio das dores. Tá? E por que esse nome, princípio das dores? Tá? Os textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que são 3 evangelhos, esses 3 capítulos, com textos diferentes, eles relatam a mesma coisa, eles falam da mesma coisa. Então, por eles falarem da mesma coisa, mas com palavras diferentes, nós dizemos que eles são os evangelhos sinóticos, porque eles falam com palavras diferentes, mas da mesma coisa. E é nesses 3 evangelhos, nessas 3 partes, que Jesus fala sobre esse tempo. Tá bom? Jesus fala sobre esse tempo. E ele usa essa expressão, princípio das dores. Então, quem fala sobre isso, sobre esse tempo, é o próprio Senhor Jesus. E, na verdade, Jesus usa essa expressão fazendo uma analogia desse tempo da história com uma mulher que está prestes a dar à luz. E você que é mamãe, você sabe muito bem o que acontece quando a mulher entra em trabalho de parto. Não é verdade? Quando a mulher entra em trabalho de parto, qual é o sinal, irmão? É a contração. Não é assim? Primeiro sinal, começa a dar aquela contração. E como é o procedimento? Todo início tem uma contração leve, e demora o espaço de tempo para dar uma outra contração. Não é assim? Uma contração leve, demora, aí dá outra contração leve, aí demora, dá outra contração leve, mas aí no decorrer do tempo, o que acontece? As contrações vão se intensificando.
vão tendo contrações cada vez mais fortes, e o tempo de uma contração para outra vai o quê? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí o negócio vai ficando forte, diminuindo, até o ponto da contração estar no seu pico máximo, e uma atrás da outra, até a criança nascer. Então, Jesus comparou esse período da história, o princípio das dores, com esse processo, né, de uma mulher que está dando à luz a uma criança. Então, nesse tempo, o princípio das dores, as contrações, o que são as contrações desse período? São os sinais, ou os eventos que precisam acontecer, e eles estão descritos nesses textos, que precisam acontecer. Então, quais são as contrações do princípio das dores? São os eventos que estão escritos lá, tá? E esses eventos, no início, aconteciam numa escala baixa. Então, acontecia lá aquele sinal, aquele evento, aquela contração, mas não causava um impacto muito grande. E, para acontecer de novo, né, demorava muito. Tá? Com o passar do tempo, esses eventos foram tomando uma escala cada vez maior e num espaço de tempo cada vez menor. Tá certo? E, meus irmãos, é exatamente o tempo que estamos vivendo hoje. Então, pastor, dentro de todo esse tempo aí que a Bíblia diz, qual é o tempo que a gente está vivendo? A gente está vivendo no tempo chamado princípio das dores, esse mesmo tempo que Jesus falou. E é por isso que nós precisamos entender o tempo que a gente está vivendo. Irmãos, nenhum historiador sério vai negar que Jesus tenha existido. Houve até uma matéria publicada na Time, que é uma das revistas de mais respeito no mundo, que afirma que nenhum homem na terra pode negar que o homem Jesus Cristo não tenha existido. Então hoje já não se tem mais a discussão de que Jesus Cristo existiu. Existem já muitas provas, evidências, até arqueológicas, e também da própria história, relatos, registros, que fala sobre a existência e muito do que Jesus Cristo fez na terra. Até 30 anos atrás, eles comparavam a existência de Jesus com a existência do Saci. Fazia parte da mitologia judaico-cristã. A existência de Jesus e tudo que está na Bíblia fazia parte da mitologia do povo de lá de Israel, como mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, mitologia daqui da Amazônia, que nem a mãe d'água, o pai d'água, o tio d'água, então tem toda essa questão das lendas e contos aqui e tal. Então eles sempre compararam aquilo que está na Bíblia como se fosse mitologia. E agora, com o avanço da ciência, com a questão das descobertas arqueológicas, muita coisa daquilo que está na palavra de Deus hoje está sendo revelada e está dando uma confiabilidade imensa para aquilo que está registrado na palavra de Deus. Se você se aprofundar nesse assunto, a sua fé vai ser avivada, porque você vai vendo claramente que a Bíblia é a palavra de Deus, que é real e está se cumprindo tudo como está lá. Tudo como está lá. Tá? Essa história antiga que vem para colocar em dúvida a veracidade da Bíblia, as interpretações e tal, um monte aí de ideologias, de pessoas que tiveram uma vida frustrada no Evangelho e acabam influenciando muita gente. Tudo cai por terra quando entra-se e começa a ver a coisa como ela realmente é. Mas, voltando para a pessoa de Cristo aqui na terra, e por mais cético que alguém possa ser, examinando aqui o que Jesus disse há mais de 1900 anos a respeito desse tempo chamado princípio das dores, e olhando hoje o que ele falou, a gente chega à conclusão de que não poderia ser qualquer homem que tenha falado o que ia acontecer no nosso tempo com tanta exatidão assim. Não tem como a gente dizer, não, foi um chute.
Não, Jesus falou lá e deu sorte e aconteceu. Não, não tem como. Não tem como a gente dizer que foi um homem comum da sua época, que disse o que iria acontecer nos dias de hoje, em toda a história nos dias de hoje, se não tivesse realmente a revelação de Deus Pai, de que não fosse realmente o Senhor que estivesse determinando como as coisas iriam acontecer. Então, olhando a profecia bíblica, o cumprimento dela, a gente aviva a nossa fé. E a gente chega à conclusão de que só o Senhor é Deus. E de que não há outro igual a Ele. Porque antes de tudo ser feito, Ele já existia. Ele participou de toda a criação. E Ele tem comunhão com o Pai. E Ele sabe de tudo aquilo que está por vir. E Ele foi tão bom conosco, que Ele falou e mandou registrar, para que a sua igreja saiba como se comportar nos seus dias. E o dia da igreja de hoje é o dia do princípio das dores. E nós precisamos entender como essa etapa se processa. Então nós vemos nesses 3 textos, nós acabamos de explicar aqui, que Jesus fala sobre 4 acontecimentos. Ele fala da destruição do templo de Jerusalém, ele fala dessa fase chamada o princípio das dores, ele fala da grande tribulação e ele fala do retorno dele. Se você for ler esses 3 textos, você vai ver que ele está falando dessas 4 coisas. E antes de falarmos dessa fase do princípio das dores, nós vamos abordar essa questão da destruição do templo para a gente entender o contexto onde eles estavam. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus para os discípulos. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Irmãos, isso foi um choque para os discípulos. Eles já estavam impactados, e aí eles ficaram mais impactados ainda. Por quê? Porque pouco antes dele falar para os discípulos, ele já tinha anunciado aos fariseus que a casa deles, o templo, aquele templo que ele estava lá dentro, ficaria deserta. Por isso que os discípulos mostravam as construções com certo espanto para ele. Tá? Então eles estavam dentro do templo, Jesus começou a trabalhar dentro do templo, os fariseus abordaram ele, e ele liberou a palavra para os fariseus: a casa de vocês vai ficar deserta, vai ser destruída. E aquilo foi tão forte para os discípulos, que quando Jesus ia saindo, os discípulos chamaram ele: mas Senhor, olha como é que isso aqui, olha e tal, e mostrando as construções do templo e tudo, né? E eles ficaram já pensando, né? Mas como que isso vai ser destruído? Como? E aí Jesus, a mesma coisa que Jesus fala para os fariseus, ele confirma para os discípulos, e de uma forma muito mais profunda. Ele disse: vocês estão vendo tudo isso aí que vocês estão me mostrando? Não vai ficar pedra sobre pedra disso tudo aqui. Né? Um historiador chamado William Hendrickson falou o seguinte: era terça-feira, poucos dias antes do Cordeiro Pascal se oferecer como expiação pelos pecados do seu povo. Com toda a probabilidade, é no final da tarde. Jesus deixa o templo dele e se afasta, acompanhado por seus discípulos. Isso aconteceu provavelmente no dia 1º de abril, 3 dias antes de Jesus ser crucificado. Foi nesse período que ele lançou essa profecia tão forte. 3 dias antes dele ir para a cruz, ele disse: tudo isso vai se acabar. Esse templo iria ser destruído. Irmão, mas que templo era esse? Esse templo era o segundo templo de Jerusalém. O primeiro templo foi construído por Salomão. Era um templo magnífico, muito grande. Por volta do ano 1000 antes de Cristo.
e ele foi destruído em 586 por Nabucodonosor, que entrou, você sabe da história, está lá no livro do profeta Daniel, nós vimos no domingo passado, entrou e destruiu o primeiro templo, ficou só na ruína, destruiu Jerusalém e sitiou a tribo de Judá, o território de Judá. E Judá virou província do Império Babilônico e o templo se acabou. Passado um bom tempo, voltaram, passaram 70 anos no cativeiro, voltaram de volta para o seu território, o povo de Israel voltou para a sua terra, e o Senhor levantou projetos de reconstrução da nação. Levantou o profeta Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, levantou também Esdras para a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, foi levantado um segundo templo, debaixo da orientação de Zorobabel, e tendo o chefe da obra, o sacerdote Esdras. Isso tudo está nos livros de Esdras, de Crônicas, de Neemias. Então, foi um processo de restauração do segundo templo. Então, o segundo templo, ele veio e foi reconstruído. No tempo de Jesus, esse segundo templo foi restaurado. Ele foi todo restaurado, todo reformado pelo rei Herodes, como se fosse um presente para os líderes judeus no seu tempo. Então, o templo de Jerusalém, o segundo templo, estava todo reformado. Foi nesse tempo que Jesus entrou lá. E foi por isso que os discípulos ficaram tão impactados. Como que o templo está mais bonito do que nunca. Está todo reformado, está todo organizado, está imponente. O templo é o coração da religião, da nossa nação. Como que isso aqui vai ser destruído? Então foi isso que foi um choque muito grande para os discípulos. Então, mas aí Jesus lançou a palavra e saiu rumo ao Monte das Oliveiras, e os discípulos foram com ele. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, esse assunto da destruição do templo ainda estava sendo badalado. Ainda era a pauta ainda da conversa entre eles. E lá no versículo 3 de Mateus 24 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então os discípulos sentaram com Cristo e chegaram e fizeram essas 3 maravilhosas perguntas. E eu agradeço a Deus pela vida desses discípulos, porque se ele não tivesse perguntado, talvez Jesus não tivesse falado, Então foi nessa conversa que os discípulos fazem 3 perguntas. A primeira pergunta, ele diz: quando acontecerão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Quando o templo vai ser destruído? E qual o sinal da tua vinda? Essa fase do princípio das dores. O que deve acontecer antes do Senhor voltar? E na tua vinda, junto com a tua vinda, o fim dos tempos. Eles falavam do juízo final. Tudo isso Jesus já tinha falado para eles, o que iria acontecer. Só que eles queriam uma explicação mais profunda. Por isso eles perguntaram, quando vai ser destruído o templo? O que vai acontecer? O princípio das dores. E depois disso, o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, é o juízo final. Por quê? Porque para eles, tudo isso ia acontecer ao mesmo tempo. Para eles, tudo isso ia acontecer no tempo deles. Eles estavam esperando que tudo que Jesus estava falando iria acontecer no tempo deles. Eles não tinham uma visão privilegiada que nós temos hoje. Nós temos uma visão muito privilegiada. A gente consegue comparar a história, que já aconteceu muito da profecia. Então a gente consegue examinar de que a profecia está se cumprindo realmente. Mas eles não. Então, a gente precisa prestar atenção nos detalhes, para a gente não estar repostando heresia. Então a gente tem que aprender a separar esses tempos, para a gente poder discernir o tempo que a gente está vivendo.
porque as pessoas tendem a misturar muito as coisas, principalmente com relação a essas questões. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente está concordando, dando um like, assistindo muita gente que não está sabendo direito explicar como as coisas funcionam. Então a gente precisa separar as coisas e entender como elas funcionam. Então aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa profecia tão forte que foi a destruição do templo de Jerusalém. Essa destruição do templo, depois que Jesus liberou a palavra, que não ia ficar pedra sobre pedra, essa profecia aconteceu exatamente como Jesus disse que seria. Exatamente. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 35 anos depois que ele liberou a palavra. Ele liberou a palavra, olha, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. 35 anos depois, o templo foi destruído. Aquele templo imponente, aquela coisa que era impossível de acontecer, o templo foi destruído. E foi destruído aonde? Numa revolta dos judeus contra os romanos. Lembre-se que naquele tempo o Império Romano ainda estava atuando no mundo todo e o povo de Israel estava debaixo do domínio dos romanos. Só que eles nunca aceitavam. Então, de tempo em tempo, tinha muitas revoltas. Daí que vem a questão do Barrabás. O Barrabás, ele era um revoltoso, era um rebelde. Então, ele tinha as suas facções e entravam e faziam saques, roubos, principalmente dos romanos e dos judeus que concordavam com os romanos. Eles não aceitavam, então por isso eles conseguiam muitos seguidores e prenderam Barrabás. Estava sentenciado à morte por se rebelar contra o governo. Então Barrabás era só um dos revoltosos. Então era muito difícil governar Israel, porque tinha muita revolta lá dentro. O povo não aceitava o domínio romano. E numa dessas revoltas fortes, o imperador de Roma da época era o Tito. E ele entrou com muita força em Israel. E acabou com a revolta, detonou o templo, acabou com o templo, pegou todos os utensílios sagrados do templo, pilhou tudo, levou para a Europa e tirou a cidadania e a terra dos judeus. Foi nesse período, em 70 depois de Cristo, que houve a grande diáspora do povo judeu. Foi nesse período que Israel se acabou como nação. O Império Romano chegou e tirou ele de lá. Deu para entender? Então foi algo muito forte. O arco de Tito, em Roma, que até hoje está lá, celebra a vitória dos romanos sobre os israelitas. Está lá o arco, um memorial, tudo gravado, as memórias, está tudo lá. É um grande ponto turístico. Teve um historiador chamado Flávio Josefo, ele era judeu, e ele viveu no tempo de Cristo, ele viveu no tempo de Jesus. E ele deixou todos os seus registros, suas obras, seus livros, e hoje ele é um dos principais informantes de como eram as coisas no tempo de Jesus. Só que lembre-se, ele não era cristão, ele era judeu, mas ele falava a respeito da realidade lá do seu povo na época. E ele viveu nesse tempo e ele deixou escrito assim: aquela construção, ele está falando do templo, aquela construção, entretanto, Deus desde há muito tempo sentenciou às chamas, mas agora, dentro da revolução dos anos, chegou ao dia fatídico, o dia no qual de velho ele foi queimado. Então, fontes extrabíblicas confirmam o tempo e a forma de como o templo de Jerusalém foi destruído. O saque dos utensílios gravados no arco, mostrando as peças sagradas sendo levadas do templo que estava em ruínas. Pinturas muito famosas da época mostram o templo sendo destruído. Então, o único pedaço dessa mega construção que ficou inteiro foi um pedaço do muro, que hoje chamam de Muro das Lamentações. Do templo mesmo, não ficou pedra sobre pedra. Ficou nada. Aquele local onde os judeus se reúnem,
né, que ficam lá clamando pela volta, ainda esperam o Messias. A gente já espera o nosso Salvador já pela segunda vez. Eles ainda estão esperando a manifestação do Messias pela primeira vez, e é cheio de pedidos, de orações e tal, dentro das brechas desse muro do templo. Então, a destruição do templo já aconteceu. Jesus anunciou e ele realmente aconteceu. Do jeito que Jesus falou. E ainda no tempo, eu tenho plena convicção de que o apóstolo João, por exemplo, ainda estava vivo quando ouviu dizer que o templo tinha destruído. E ele ouviu do Senhor, né, que o templo iria ser destruído. Sabe, queridos? Então, né, após a destruição do templo, ele fala dos sinais. Quais são os sinais que precisam acontecer, Senhor, para o Senhor poder voltar? Que os sinais são as contrações, é o princípio das dores, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase agora, porque é a fase que está acontecendo conosco. E nós vamos ver mais sobre ela nos textos seguintes. A gente pegou Mateus 24 e a gente foi inserindo pedaços dos outros trechos para a gente não ficar lendo muito aqui. Então diz assim, versículo 4 em diante: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Por quê, pastor? Não sei. Não sei por que é necessário. Mas está escrito na Bíblia que é necessário que aconteça isso, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos e pestes, que entra lá em Lucas 21:11, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então, e somente então, virá o fim. São esses os sinais e esses os eventos que precisam acontecer nesse período da história chamado princípio das dores. E aí eu separei aqui esses sinais. Cada sinal desse é uma contração. Surgirão falsos cristos, é uma contração. Guerras e rumores de guerra, outra contração. Fomes, também. Terremotos, também. Pestes, da mesma forma. Acontecimentos terríveis. Um exemplo de acontecimento terrível foi aquele alagamento em Petrópolis. É um exemplo de um acontecimento terrível. Amém, queridos? Peste, o coronavírus. Deu para entender? Amém? Tudo isso são sinais, contrações, sinais do céu. De vez em quando a gente vê umas coisas estranhas que andam postando por aí, né? No céu. Já prestaram atenção nisso? Né? Uma outra contração. Os cristãos seriam perseguidos por causa da sua fé. Agora há pouco a gente levantou uma oferta para a igreja perseguida. E quem participou da campanha de jejum, todo dia a gente estudava um pouco sobre uma nação aonde a igreja é perseguida. Então você tem as informações, você sabe como é que estão. Surgirão falsos profetas, tem bem. Vem também uma grande apostasia. Apostasia é as pessoas abandonarem a fé.
desviarem, se corromperem em larga escala. A multiplicação da iniquidade, as pessoas terem a tendência cada vez maior de viver na bagaceira mesmo. É a tendência de viver na carnalidade, a tendência de viver no pecado. A mente da pessoa cada vez mergulhada nas suas carnalidades, nos seus desejos e nos prazeres desse mundo. É o aumento da iniquidade. E vai ter a última ceifa, o último e maior avivamento da história. Esse avivamento que nós estamos nos preparando para viver. Depois disso, virá o início do fim. Meus irmãos, Jesus disse isso há mais de 1900 anos. Jesus disse isso quando tinha apenas 12 seguidores, quando ele liberou essas coisas. E com certeza mais alguns também lá por perto. Mas essa turma toda, aos olhos humanos, não eram ninguém, quando Jesus liberou essas palavras. E de posse do cumprimento desta palavra, nós vemos claramente Jesus como profeta de Deus Pai na terra. Nós vemos claramente aqui o poder do ministério profético de Jesus, anunciando o que está por vir. Uma coisa é o profeta de Deus falar, outra coisa é o Deus encarnado falar. Que foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo. Observando e estudando essas contrações, ou esses sinais, separando um do outro, e estudando cada um deles, a gente chega à conclusão de que a profecia segue seu curso, sendo cumprida exatamente como o Senhor falou. Muita gente fala assim: olha, rapaz, tu te cuida que Jesus está voltando. Não, pois porque está vendo esse corona? Olha, o corona é um sinal. Disse, mas aí peste sempre teve. Sempre teve peste, sempre teve epidemia, sempre teve pandemia, toda a história. E é verdade. É verdade. Só que lembre-se como foi o padrão que Jesus disse. O princípio das dores. Primeiro vem uma peste fraca. Depois demora um tempo grande para vir outro, depois um tempo para vir outro, e essas pestes estão ficando cada vez mais fortes. Não dá para a gente negar que o coronavírus foi, no nível das pestes, no nível dos sinais, a contração mais forte que a gente já teve hoje nessa área. A contração tão forte que mudou o mundo e o comportamento das pessoas. Todos nós estamos aqui, com exceção de mim, com essa máscara aí na cara. Só para começo de conversa. Nenhuma outra peste fez isso. Lembre, você mamãe, você sabe como é que é. Amém? Contração forte, forte demais. Nenhuma outra doença fez isso. Nenhuma outra doença impactou o mundo inteiro de uma só vez, como essa doença que teve no mundo. Amém, meus irmãos? Guerras, sempre teve guerras, sempre tiveram guerras. Mas estamos com 11 dias de guerra da Rússia entrando na Ucrânia. 11 dias. E já está tendo um colapso econômico em vários lugares do mundo. As guerras, elas causavam muitos prejuízos, mas aonde? Nos locais onde estava sendo guerreado. Agora, uma guerra causa prejuízo e muda o mundo todo. 11 dias de guerra e o mundo está todo desestabilizado. Petróleo já subiu. Tem essa questão dos fertilizantes, que tem esse contrato econômico, o Brasil é dependente, já está todo numa situação aí. Muda, mexe. As contrações estão fortes, meus irmãos. Deu para entender o que eu estou falando, queridos? Amém? Então a gente separa cada sinal desse, a gente separa cada contração dessa, e é incrível, incrível como a profecia se cumpre de uma forma exata, exata. E como o assunto é muito extenso, eu só vou falar aqui
o que na minha opinião é o mais importante dessas contrações, desses sinais. Eu vou tomar como exemplo um só desse para você entender, que é aquilo que Jesus falou por primeiro, a primeira contração, que aparecerão falsos cristos. Ele sempre disse, olha, vão vir muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vamos pegar só esse sinal e dar uma estudada nele, para você entender. Para início de conversa, o nome Cristo não é sobrenome de Jesus. Amém, queridos? Jesus Cristo. Esse Cristo não é sobrenome. Jesus não foi batizado com o nome de Cristo, tá bom? Quando nasceu. Por quê? Porque o nome Cristo significa Salvador, significa o Messias, ou ungido, aquele que vem salvar o povo de Deus do governo do inimigo, aquele que vai mostrar um outro caminho de salvação, aquele que vai mostrar um outro caminho de redenção. Nós cristãos acreditamos que Jesus é o nosso Cristo, é o nosso Salvador. O judeu praticante não crê assim, ele não reconhece Jesus como o Cristo. Ele ainda está esperando o Salvador. Deu para entender a diferença, queridos? Amém? Então, apareceram vários Cristos, vários Salvadores, vários Messias no decorrer da história, e são muitos. Mas a gente conseguiu catalogar alguns aqui, porque a própria história mostra que já apareceram muitos Cristos. Ainda no tempo de Jesus, no ano 44, apareceu um Cristo chamado Teudas, e esse está na Bíblia. Lá em Atos 5,36 diz assim, há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. Cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Contraçãozinha, o primeiro sinal, né? Aquela contração lá do início, lá do parto, amém? Aquela uma que dá aquela dor fina, né? Só que não foi tão fina assim, porque o historiador Flávio Joséfo também escreveu sobre ele. E ele disse assim, enquanto Cúspios Fados, olha esse nome, irmão, Cúspios, rapaz, Cúspios Fados era procurador da Judéia, um certo charlatão, cujo nome era Teudas, persuadiu muitas pessoas a acompanhá-lo ao rio Jordão. Dizia que era profeta e que suas ordens o rio se separaria, abrindo fácil passagem para ele. Levou o povo, esses 400 com certeza, chegou lá, bateu no rio, o rio não se abriu. Aí o povo partiu para cima dele e você já sabe no que deu. Né? No ano 132, apareceu um outro Cristo chamado Simão Bar Cokhba. Ele se intitulava o Filho da Estrela. Tá? Foi um líder judeu que comandou a terceira revolta do povo judeu contra o Império Romano, que durou 3 anos. Ele se dizia ser o Messias. Nesse tempo aqui, no ano de 130 em diante, o povo já tinha sido disperso. Israel não existia mais, já era a Palestina. Tá? Então esse filho da estrela se levantou, dizendo que ele era o ungido, escolhido de Deus, que iria pegar o povo de Deus e ia levar de volta para Jerusalém. E partiu para cima, durou 3 anos a guerra, não conseguiu e foi morto. No ano de 440, olha o tempo, amém, querido? De 130 para 440, né? Então aí, mais de 200 anos depois, apareceu um outro Cristo chamado Moisés de Creta. E de acordo com o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud é um livro que interpreta o Antigo Testamento, principalmente a Torá, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então tem esse Talmud que é o manual do judeu. E lá nesse manual do judeu, fizeram os cálculos e estavam esperando o Messias vir no ano de 440. E aí bateu 440, ele leu que estavam esperando o Messias, e ele disse, eu sou o cara, eu vou lá. Ele se intitulou
né, o Messias, e prometendo levar o povo de Israel de volta para a Palestina. Pois nessa época os romanos já tinham dispersado os judeus da sua terra. Foi para cima também, não conseguiu. No ano de 610 apareceu um outro Cristo, conduzindo um novo caminho para a salvação. O nome dele é Maomé. E esse falso profeta deu origem à segunda maior religião do mundo, que é o islamismo. O site Islam Religions fala sobre esse profeta, como esse profeta começou o seu ministério, e que hoje tem mais de 1,5 bilhão de seguidores, e é a religião que mais persegue e mata cristãos. Tá? É as variáveis do islamismo. As correntes mais radicais do islamismo são as que torturam, perseguem e matam os cristãos. Segundo o próprio site, Maomé estava sozinho numa caverna no Monte Hira, que hoje é Meca, que é a cidade sagrada para o Islã. E lá nessa caverna ele foi surpreendido pelo anjo Gabriel, que lhe mostrou o seu propósito e lhe deu as palavras que deu origem ao Corão, que é como se fosse um Novo Testamento dos muçulmanos. Nesse livro, no Novo Testamento deles, é clara a mensagem. Só existe um caminho para a salvação, e qual é? É obedecer as palavras dadas por Alá, que é o Deus dele, ao profeta Maomé. Então tem Alá, Maomé, o Alcorão e o povo. Todos os que seguem, fala lá no Alcorão, todos os que seguem a Jesus já estão no mármore do inferno. Tá? No ano 684 aparece um outro falso Cristo chamado Abu Isa, da Pérsia. Ele acreditava que era o último dos 5 arautos de Deus. Anunciava a iminente chegada do Messias. E seus seguidores acharam que ele iria voltar depois da morte e trazer com ele o fim dos tempos. Ele morreu e até hoje não voltou mais. No ano de 1666, olha, 666 aí, bem sugestivo, né? Apareceu um outro Cristo chamado Zabatai Zevi, que foi um rabino cabalista que dizia ser o tão esperado Messias judeu. Com a idade de 40 anos, foi forçado pelo sultão otomano, Mehmed IV, a se converter ao Islã. Ou convertia, ou largava esse negócio. Rapaz, esse Cristo, muito fraco. Apertou para ele não quis mais morrer, senão ele já ia dizer que ia morrer 2 vezes, ressuscitar 3 vezes, ia dar muito trabalho. No ano de 1822, apareceu também um outro, chamado Joseph Smith, nascido nos Estados Unidos, em 1805, foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que não tem nada ou quase nada a ver com o Jesus Cristo bíblico. Mesmo padrão, ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, que o revelou o que seria mais tarde o livro de Mórmon. E na capa do livro de Mórmon fala outro testamento de Jesus Cristo. Então, para os Mórmons não existem 4 evangelhos, e sim 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Mórmon. O livro das Escrituras Sagradas, do livro de Mórmon, é comparado ao livro da Bíblia e faz um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes daqui das Américas, além de conter a plenitude do Evangelho eterno. No ano de 1954 surge um outro chamado Sun Myung Moon, fundador da Igreja da Unificação. Em 2004, ele foi lá no Capitólio, em Washington, reuniu os líderes do governo americano e declarou o seguinte: no contexto da providência dos céus, eu sou o embaixador de Deus, enviado à terra com sua plena autoridade. Sou enviado para realizar sua ordem de salvar os 6 bilhões de habitantes do mundo. Ele veio para salvar todo mundo.
restaurando-os para o céu com a bondade original em que eles foram criados. Então, até aqui, na década de 50, a gente vê falsos cristos se levantando, mostrando outros caminhos de salvação para a humanidade. Outros caminhos de salvação para a humanidade. Porém, meus irmãos, da década de 50 para cá é que o negócio destampou mesmo. Você percebe aqui, você entendeu o negócio? Você percebe aqui que para surgir de um para o outro demorava um tempo, demora um outro tempo, né? Mas da década de 50 para cá, destampou. E eu só peguei alguns aqui. Em 1970, apareceu um chamado Marshall Applewhite. Ele fundou uma religião chamada Wavesgate, que acreditava que eles e os seus seguidores seriam abduzidos vivos para o céu. Ninguém ia passar pela morte. Só que quando em 85, um dos fundadores morreu. E aí isso, né, fez com que ele desse uma mudada total naquilo que ele acreditava. E em 1997, esse líder descobriu um cometa passando pela órbita da Terra. E ele acreditou que junto com esse cometa viria uma nave para buscar os espíritos dele. Levar o espírito deles para o céu. E nesse lance ele conseguiu convencer 37 seguidores a fazerem um suicídio coletivo na mansão onde funcionava a matriz da seita. No dia da passagem do cometa está tudo gravado, registrado, tem na internet, tudo. Eles usavam muito a questão da TV, da imagem, tudo, para conseguir seguidores. No ano de 76 apareceu Rael, que ele é o líder do movimento raelista, esse está vivo até hoje. Mas lá em 73, ele estava na França, dentro de uma cratera vulcânica, e recebeu a visita de um extraterrestre. Sempre tem esse padrão, né? Um ET, um anjo, alguém chega e, né, mostra ali, numa nave, desceu suave e baixou esse ET e começou a falar com ele. Esse extraterrestre disse para ele que a missão dele era repassar as mensagens que o extraterrestre trouxe para todas as pessoas da Terra. E ele está bem vivo e tem milhares de seguidores pelo mundo todo. Tá? É por isso que você vê muito por aí esses documentários de extraterrestres, alienígenas do passado, e a gente fica olhando, rapaz, como é que a pessoa gasta tanto dinheiro para fazer um documentário com uma produção tão poderosa, com um assunto tão meio sem sentido para a gente? Isso é porque é resultado desse tipo de evangelismo. Tá? Então, a mensagem é que está vindo aí uma embaixada residencial de alienígena, para levar todos os que acreditam na mensagem dele para um território neutro, que ele chama de céu, e vão viver lá felizes para sempre. Seus ensinamentos usam interpretações da Bíblia para explicar a origem da humanidade e do retorno desses seres para buscar o ser humano. Então mescla muito com a Bíblia, é por isso que engana muita gente. No ano de 78 teve um outro que apareceu chamado Jim Jones. Ele foi o líder da seita Templo dos Povos, em Johnstown, na Guiana. Começou nos Estados Unidos e foi para a Guiana. A sua mãe colocou na cabeça dele que ela tinha dado a luz ao Messias. A mãe dele convenceu ele de que ele era o Salvador. E ele cresceu na igreja evangélica, saiu e abriu o seu próprio ministério, como tem muita gente que faz isso ainda hoje. Né? Então, cresceu muito, trabalhou nas causas políticas e tudo, cresceu muito, é muito famoso esse camarada, e comprou uma área muito grande na Guiana e fez tipo se fosse uma colônia agrícola, para preparar o povo para ir para o céu. Começou com 100 e poucas pessoas, em pouco tempo, menos de um ano, já estava com mais de 1000 pessoas lá dentro desse alojamento. E ele foi para lá. Depois de várias acusações lá dentro,
de trabalho escravo, questões de abusos, estupros, prevaricações, sonegação de imposto, um monte de confusão, tornou-se ali toda essa questão. Quando as autoridades chegaram lá para poder executar as ordens de prisão e fiscalização e tudo, se depararam com um suicídio, entre aspas, coletivo, de 909 moradores mortos por cianeto, incluindo 300 crianças. Em 1982 teve um outro Cristo, o Cristo brasileiro, o Henrique Cristo, fundador da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Ele era astrólogo e depois de jejuar por muito tempo, um anjo apareceu para ele e revelou sua identidade. Você é a encarnação de Jesus na Terra. E daí para frente, ele vive em Curitiba e tem muitos seguidores lá em vários lugares do mundo. A ideia que a gente tem do Henrique Cristo é de uma caricatura, algo que a mídia passou para a gente, mas não é bem assim. Para a gente ele é um bobão, e não é. Tem enganado e influenciado muita gente. Em 86 apareceu um outro Cristo, José Luiz de Jesus Miranda, o Jesus Cristo homem. Esse aqui causou um prejuízo ainda bem maior para os dias de hoje com relação ao Evangelho. Desviado da igreja evangélica, foi o fundador da seita Crescendo em Graça, em Porto Rico. Ele é um dos precursores do que se chama hoje de supergraça. O que a supergraça fala? É uma graça além da graça. É uma compreensão mais profunda da graça de Deus. Mas, no geral, essa doutrina da supergraça diz que simplesmente não existe o pecado, não existe o diabo e não existe o inferno. Tudo isso é invenção do homem, de uma elite religiosa para manter um poder sobre o povo e para enriquecer as custas desse povo e blá, 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 blá. E pessoas que têm dificuldades em se submeter à autoridade, de obedecer o evangelho, de ter trabalho com submissão e obediência, vê um evangelho desse, meu irmão, vai correndo para lá. Porque aonde não tem pecado, eu posso fazer o que eu quiser, que eu já estou salvo. Se não tem o diabo, que isso é para botar medo nas pessoas, para não pecarem, porque não tem o pecado. Então eu sou livre. Tudo que eu fizer, não tem repercussão de nada, porque Jesus já me salvou. Jesus já fez a obra da cruz por completo e acabou. Então é muito fácil viver assim. Onde não tem pecado, onde não tem inferno e onde não tem o diabo, é coisa muito fácil. E isso causa um prejuízo muito grande na mente de muita gente. Até hoje tem gente sofrendo, meu irmão, porque entra dentro dessas filosofias aí. Ele dizia também que o anticristo é a melhor pessoa da terra e que vai preparar o mundo para a chegada do Messias. Foi uma interpretação errada das pessoas, dos líderes a respeito da Bíblia com relação ao anticristo. Ele dizia que Jesus não era cristão e que o número 666 trazia sorte, sucesso e prosperidade. Por isso, muita gente da seita dele tem tatuado o número 666. Ele dizia também que não ia morrer, que seria arrebatado vivo para o céu. Nessa arrumação, ele arrebanhou mais de 100 mil seguidores. Aqui no Brasil, chegou em 10 mil. Uma rede de TV e rádio, principalmente pela internet, rádio pela internet, TV pela internet, os podcasts da vida e tal, chega em muitos países. Ele morreu em 2013, vítima de cirrose. E depois da sua morte, todo esse império foi dividido em pelo menos 4 movimentos.
E um monte de gente com 666 gravado nas costas, no pé, na perna, no braço. E agora que o cara morreu? Em 1990 apareceu David Koresh. Desviado da igreja batista, foi o líder da seita Ramo Davidiano, em Houston, nos Estados Unidos. Ele acreditava ser o último profeta de Deus, que levaria os seus seguidores de volta para o céu, e estava preparando seus seguidores em uma chácara chamada Monte Carmelo. Em 1985, acusações de abuso infantil, estupros presumidos e poligamia levaram o FBI até o rancho. E na abordagem, houve um incêndio que vitimou na morte de 54 adultos e 21 crianças, incluindo o Koresh. Em 1991, apareceu um outro chamado Vissarion, que é o Jesus Cristo encarnado da Rússia, líder e fundador da igreja do Último Testamento, com sede na taiga siberiana. Então existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Último Testamento. Então é um negócio muito forte, né? Então lá na sede dele tem 4.000 seguidores, nas 30 vilas ao redor da sua sede, e mais de 10.000 ao redor do mundo. Em 95 apareceu também o Shoko Ahazara. Foi o líder da seita Verdade Suprema no Japão. No Japão apareceu um falso Cristo. Ele dizia que era a única saída para a humanidade, e que essa humanidade estava se perdendo em suas perversidades. Em 95, ele e um grupo de seguidores resolveram matar alguns impuros com gás tóxico no Sarin metropolitano de Tóquio. Nessa investida, 13 pessoas morreram, e ele foi preso e condenado à pena de morte. Ele ficou preso aguardando a sentença, até que foi concretizada agora em 2018. Então esses são alguns falsos cristos que se levantam exatamente como o Cristo verdadeiro falou. Primeiro vem um, depois vem outro, depois vem outro. Quando chegar no final do princípio das dores, aparecem muitos, e tem muitos e muitos e muitos outros. Então, observando esse sinal de aparecimento de falsos cristos, nós vemos aqui que as palavras de Jesus se confirmam durante a história. Eu não estou falando, eu estou provando aqui com fatos e provas extrabíblicas exatamente aquilo que o Senhor falou há 2000 anos atrás. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que é real. Que é real. E se você for fazer uma busca por cada contração dessa mencionada aí, você verá o mesmo padrão. Eventos menos fracos e distantes uns dos outros, que vão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes a cada época que passa. Pegar lá terremotos, e você vai ver a quantidade e a intensidade de terremotos de 1000 anos para cá. De 1000 anos até 1950, você vai ver a quantidade de terremotos e a intensidade desses terremotos. De 1950 para cá, você se espanta de ver a quantidade da terra tremendo. A terra já tremeu até aqui em Óbidos, gente. Vocês lembram disso? Não lembram, não? Pois é. Eu sou do tempo que, quando eu estava lá na 4ª série do primário, disseram que a probabilidade de ter um terremoto no Brasil era mínima. E agora, de tempo em tempo, a terra está tremendo aqui. Teve terremoto forte para cá para cima, para o Amapá, para Roraima. Jesus está voltando, irmão. Sempre teve terremoto, é verdade. Mas nunca teve terremoto como está tendo agora. E se você for pegar todos os outros, a igreja perseguida, já perseguiram muito cristão. Já perseguiram muitos crentes morreram, desde o tempo de Jesus. Mas agora está tendo uma perseguição orquestrada, como nunca foi visto. Então, meus irmãos,
todas aquelas contrações, elas estão obedecendo o mesmo padrão. Faça isso, eu quero desafiar você. Faça essa pesquisa. No seu tempo com Deus, tire, pare, dê uma observada, busque, procure, para você entender que o negócio é sério. Veja as palavras de Jesus se cumprindo a cada dia. Nós vemos aqui que nós estamos no princípio das dores, mas nós estamos no final do princípio das dores. A gente não está no começo, a gente não está no meio, a gente está no final. No final, irmãos, nós estamos no finalzinho do princípio das dores. A qualquer momento, a criança vai nascer. Nós estamos no final, é aquela hora que a mãe está lá fazendo força e muitas ficam gritando, agora vai, e não foi. Agora vai. E não vai. A gente está nessa etapa. A qualquer hora e a qualquer momento a criança vai nascer. E que criança é essa, irmão? É o anticristo. A qualquer momento, o tempo da graça de Deus se acaba e o tempo do juízo de Deus se inicia. E o evento que marca isso, o final do tempo da graça e o início do tempo da ira, é o arrebatamento, que é o assunto do nosso próximo domingo, em nome de Jesus. Fique de pé e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.